6h30, excelente dia a todos. Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2011. Começa o Bahia no Ar com imagens ao vivo. Repito, 6h30, essas são imagens ao vivo da torre da TV Itapuã, que mostram o tempo completamente fechado aqui na capital. Choveu bastante durante a madrugada em Salvador. Agora pela manhã, quando eu vinha mesmo para cá, logo cedinho estava chovendo. O tempo segue nublado. Daqui a pouco mais detalhes sobre a previsão para a capital e para o interior do estado, ao vivo com Gabriel Pinheiro. De qualquer maneira, quando chove, as pessoas devem ter bastante atenção no trânsito, devem ter bastante atenção nas praias, por causa da maré forte, e devem ter bastante atenção se moram em áreas de risco, já que, infelizmente, mais de 75% das ocupações são desordenadas aqui na capital. E quando chove, seja fraca a chuva ou forte, todo mundo precisa ficar atento. Imagens ao vivo, 6h31. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês sobre o tempo. Eu sou Daniela Prata, fico com você até às 7h45. Antes de qualquer coisa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua confiança. Muito obrigada mesmo, em nome de toda a equipe do Bahia no Ar. E venha me dar meu abraço. Tá com medo, Val? Chegue mais perto com essa câmera, meu filho. Abraço, abraço em retribuição a todo o carinho que vocês dão para todos nós aqui, viu? Agora fé em Deus, pé na tábua, avante, vamos trabalhar. Andiamo! 10 pessoas ficaram feridas em um acidente grave na BA 526. Uma Kombi capotou no início da noite. Olha como a Kombi ficou. Naquele trechinho CIA Aeroporto, aliás, um trecho que parece perigoso. Os acidentes são recorrentes na região. Imagens do salvamento. Daqui a pouco detalhes a respeito desse acidente e de outros que aconteceram. Também informações sobre 2 mortes que aconteceram em Salvador por meningite. A CESAB divulgou que morreram um menino de 2 anos, essa moça de 26 e uma criança de 2 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, eles não tinham se vacinado. Essas são imagens do Hospital Couto Maia. Criancinha se vacinando. É importante que as pessoas busquem informações, viu, sobre a vacinação contra a meningite. E também no seu Bahia no Ar de hoje, a polêmica sobre a participação dos jegues e outros animais do gênero na festa do Bonfim. Para uns é uma tradição. Para órgãos de defesa dos animais é uma brincadeira de mau gosto. Os animais sofrem, segundo os órgãos responsáveis pela proteção do meio ambiente. Eles flagram imagens terríveis em relação ao que esses animais passam durante a festa do Bonfim. Portanto, hoje a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui com uma advogada responsável para saber, inclusive, como é que anda a ação. Já foi encaminhada, resta saber qual é a decisão do juiz agora sobre a participação ou não dos animais na festa. E tem hoje a primeira reportagem da nossa série sobre a Feira de São Joaquim. Eu estive na feira e vi muita gente boa, muito trabalhador, muita gente daquelas, sabe, que dá um duro danado e segue cheio de esperança, apesar dos pesares e das adversidades, porque vida de trabalhador no Brasil não é moleza não, viu? Mas ainda assim, eles seguem, principalmente os baianos, com uma alegria incrível. Primeira reportagem da série, daqui a pouco. E é claro, né, Daniela Prata, que tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. Não sei se vai ter boas ou más notícias, mas tem tudo, principalmente sobre o futebol. Agora sim, o acidente. Menino, um acidente grave e feio, viu? 12 pessoas ficaram feridas. 2 em estado grave por causa desse acidente que aconteceu ontem à noite na BA 526. 2 vítimas foram levadas para o HGE e outras para o Hospital Ernesto Simões. Vamos falar sobre isso ao vivo com Gabriel Pinheiro? Gabriel Pinheiro, bom dia. Como é que foi esse acidente? Onde você está? Bom dia, Daniela. Olha, eu estou aqui na Avenida Lucaia. Daqui a pouco eu trago, inclusive, mais informações sobre o trânsito e sobre o tempo. Como você vê, está chovendo bastante, estou aqui de capa. Mas vamos falar primeiro sobre o acidente, realmente um acidente grave na BA 526, conhecida como CIA Aeroporto. Essa rodovia que você lembrou muito bem aí na abertura do programa é, sim, uma rodovia bastante perigosa e o acidente, Daniela, parece que tem aí alguns ingredientes, talvez, de irresponsabilidade. Aconteceu que foi da seguinte forma: o carro parece que estava muito cheio, uma van que fazia transporte aí de passageiros, parece que estava muito cheio. Olha aí, nós temos as imagens aí na tela no momento. Essa van estava muito cheia e 10 pessoas ficaram feridas, foram levadas para o hospital de Simões Filho. Olha só, dá para ver como ficou o teto. A van capotou várias vezes,
Parece que ela ia fazer uma ultrapassagem e tentou fugir de um caminhão e teve esse problema maior. Duas pessoas, aí nós temos imagens exatamente dessas duas pessoas que estavam em estado mais grave, não puderam ser socorridas em Simões Filho, precisaram de uma estrutura maior. Nós vemos aí os médicos do SAMU dando os primeiros atendimentos a esse pessoal que precisou ser levado para o Hospital Geral do Estado. Daniela, temos aí exatamente essas imagens e esse pessoal, Daniela, falou com a nossa equipe, conversou, nós temos também essa entrevista, pudemos inclusive ouvir, Daniela, a entrevista de uma dessas pessoas, uma das vítimas desse acidente. Ele perdeu o controle do carro, ele ia bater no caminhão, aí ele virou, tinha mais ou menos, sei lá, 16, não sei quanto foi não. Eu estava na frente, eu não via quem entrava não. Pois é, Daniela, para ver com essa situação, né? Ela, a princípio, disse que não conhecia, eu vi a entrevista completa mais cedo, ela teve uma certa resistência porque ela conhece a pessoa. É importante que as pessoas que pegam esse tipo de transporte saibam que é um tipo de transporte arriscado. Muitas vezes esses veículos não têm nem cinto de segurança para que as pessoas sejam deslocadas. Há um risco muito grande, nós estamos aqui com chuva, você sabe, né, Daniela, o perigo aumenta. Com certeza, Gabriel. E confirmando o que você diz, as estatísticas comprovam. Mais de 90%, até o meio, a metade mais ou menos do ano passado, os órgãos de educação no trânsito apontavam mais de 90% dos acidentes, tendo como causa a imprudência. Sabe? A imprudência, falhas humanas, dentre as falhas humanas, a imprudência. Como o Gabriel falou, segundo informações de testemunhas, inicialmente os policiais rodoviários acham que foi uma ultrapassagem indevida. Então, mais uma vez, é a imprudência gerando sequelas para os feridos, tantas vezes ficam sequelados. Quando morre uma pessoa, acaba destruindo a vida não só do que morreu, mas da família toda, que desestrutura todo mundo. E os cofres públicos, que como nós vimos, ficam sobrecarregados. São milhões e milhões gastos com as vítimas de acidentes assim, que ficam internadas. Depois, nós não temos vagas em UTI, mas é claro, se as vítimas de acidente de trânsito ficam internadas durante tanto tempo, ocupando os leitos. Enfim, é uma situação muito difícil, sabe? Além da pessoa ter que ficar machucada, doente, às vezes até sem possibilidade de trabalhar, ainda tem que ficar num leito de hospital. Enfim, é um ciclo vicioso de problemas que a gente gostaria, né, que fosse diminuído com a consciência das pessoas. Consciência é fundamental, não é não, Gabriel? Tantas coisas a gente pode fazer buscando uma mudança de comportamento, não é? Principalmente no trânsito, você não acha, não? Pois é, Daniela, e as pessoas responsáveis aí por esse acidente estão sendo procuradas. A pessoa que fazia a cobrança dentro do veículo sumiu, não foi encontrada, para dar maiores esclarecimentos sobre exatamente por que esse veículo estava tão cheio. A gente vê que era uma van pequena, uma Kombi, e segundo a testemunha, tinham pelo menos, palavras dela, pelo menos 16 pessoas, ou seja, mais uma imprudência, além da ultrapassagem, a superlotação, Daniela. Excesso de passageiros, né? E os órgãos de trânsito tentam fiscalizar, o que se sabe até o final do ano passado eram o quê? 7 mil veículos clandestinos circulando na Bahia, apesar da fiscalização dos órgãos responsáveis. Mas enfim, Gabriel, daqui a pouco eu volto para lhe perguntar sobre a chuva, viu? Fique aí Daniela, com sua capa para você ficar bem protegido, tá bom? Até daqui a pouco. Agora, ainda falando em trânsito, a vistoria de transportes escolares, que é feita pela Transalvador, vai até dia 19. Atenção. A ideia é melhorar a segurança dos estudantes, são crianças, são inocentes e precisam, e, claro, tranquilizar os familiares. Porque o pai está trabalhando, o menino vai no transporte escolar, ele quer ter o mínimo como é que a gente pode dizer, de tranquilidade mesmo. Então, essa vistoria do transporte escolar é feita na Getaxi, Gerência de Táxi e Transportes Especiais da Transalvador. Fica aqui na Avenida Vale dos Barris. De 9 às 11 da manhã tem expediente e de 1 às 4 da tarde. Vá até lá, faça sua vistoria e utilize direitinho o seu veículo, o seu transporte. Se é seu meio de sobrevivência, esteja dentro da lei. Detalhes também no itapuaonline.com. Até porque, como a gente viu, a imprudência é fatal. Atropelamentos são responsáveis por tragédias e tragédias, como a morte de um adolescente de 16 anos, que aconteceu ontem. Essa morte foi na BA 148. Wesley Eduardo de Souza morreu atropelado na estrada que liga Brumado a Livramento, 2 municípios aqui da região sudoeste. Um motociclista também foi atingido pelo carro, ficou em estado grave. Normalmente o motociclista sempre acaba sofrendo ainda mais, porque o veículo oferece mais vulnerabilidade. E aconteceu assim, o Wesley estava no acostamento da rodovia vendendo frutas, coitado, quando de repente
foi atingida em cheio pelo carro de passeio. Depois, o motorista João Novaes Santos ainda bateu na moto. Daí, o motociclista Luiz César Neves de Lima teve ferimentos graves, segue internado em um hospital da região. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. E a polícia também quer saber as causas desse acidente. Por que o carro de passeio perdeu o controle? Foi um pneu que furou, foi uma pista molhada, enfim. Mais uma vez, um caso que retrata a importância da gente ter atenção, não vou nem dizer redobrada, mas triplicada no perímetro urbano, nas rodovias, nas estradas, enfim, em todo canto, viu? Usa carro, por favor, tenha atenção. E outro acidente aconteceu no finalzinho da tarde, na BA-001, em Itaparica. 7 pessoas ficaram feridas. Mais detalhes a respeito desses acidentes, todos que a gente mostra aqui, inclusive com nomes das vítimas, vocês encontram no itapoaonline.com. E se você quiser me dizer assim, ô Prata, eu acho que o motivo desse tipo de violência ou daquele tipo de violência é esse, desabafe, vamos dividir. O Bahia no Ar tem um blog, chama Que Horas São Prata, mas é um blog assim que é para dar voz a você, já que nosso tempo aqui em TV é restrito para a quantidade de pessoas que nos assistem, que queriam falar, então a gente abre um espaço através do online, através da internet, que é uma rede de comunicação infinitamente boa, né? Então acesse www.itapoaonline.com/Que Horas São Prata, até para me dizer por que você acha que tanta violência está acometendo a nossa cidade. Em instantes também tem a história do jovem de 19 anos que morreu atingido por um raio em uma área ali vizinha à refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde. Daqui a pouco mais informações e também algumas dicas de prevenção. E outra, foi concluído um dos laudos periciais do assassinato do estudante Jair Rosado, lembram? Ele foi morto durante uma tentativa de assalto semana passada, há exatamente uma semana, lá em Pituaçu. Então fizeram aquele exame nas mãos dos suspeitos, exame de pólvora combusta. Daqui a pouco mais detalhes. Também sobre uma homenagem que aconteceu ontem a esse rapaz. Agora vamos às imagens ao vivo da região da Avenida Garibaldi. São o quê, Prata? 6 horas 42 minutos. O trânsito flui normalmente, sem retenções nas vias, nos dois sentidos da via da Avenida Garibaldi. No entanto, está chovendo. Por favor, minha gente, em nome de Deus, em nome de Jesus, vá devagar, se previna para evitar acidentes com você e com outras pessoas. Olha aí, outra imagem, aí é o cruzamento da Avenida Lucaia. Outro lugar que a pessoa tem que ter atenção quintuplicada. Acidentes acontecem com frequência por aí. Portanto, atenção, imagens ao vivo da Avenida Lucaia, trânsito fluindo normalmente, sem retenção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo para você.